Bom dia, caros alunos do oitavo ano. Esta semana aí é uma semana de avaliações, então a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai um pouquinho devagar aí nos nossos conteúdos e também eu vou retomar esse conteúdo quando nós tivermos a nossa próxima videoconferência, provavelmente aí na outra semana. Eu vou priorizar a videoaula nesta semana e depois eu retomo novamente é, por vídeo por videoconferência com vocês este conteúdo, ok? Porque eu sei que vocês também estão aí preocupados com as avaliações, focando aí nas avaliações. Semana passada a gente já começou a discutir as questões da África, desmentimos aí um pouco do que é o continente africano. Toda vez que a gente fala do continente africano, a gente se fixa muito nas questões de pobreza, nas questões de doenças que a África tem e esquece que a África é um continente também muito rico em diversidade. Aos poucos também é um continente que cresce economicamente, óbvio que tem suas mazelas, que tem os seus problemas, como todos os continentes. Lá é um pouco mais forte, justamente porque foi um continente que passou aí por muitos momentos de exploração. Nós tivemos no colonialismo a escravidão, né? A escravidão ela é muito marcante, é um estigma para o povo africano e também acaba levando aí as questões de discriminação racial, que a gente tem até acompanhado muito nos Estados Unidos, aí desde a morte do George Floyd, que acabou sendo morto aí por um policial, né? E vocês devem estar informados que está gerando aí muitas manifestações nos Estados Unidos, né? Algumas manifestações um pouco mais pesadas, né? Que acabou gerando também outras mortes, né? Os Estados Unidos têm um histórico aí de questões raciais muito fortes, muito mais fortes até mesmo do que o Brasil, né? Nós deveríamos também lutar aí por essas questões raciais, visto que temos muitos negros no nosso país. Mais de 60% da nossa população é negra ou parda, né? E nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, há um pouco menos aí, de quase 14% da população dos Estados Unidos é negra, né? Então ainda é muito menor do que a nossa. Mesmo assim, existe muito mais luta do que o nosso país nessas questões raciais, né? A gente tem acompanhado também no Brasil algumas polêmicas aí quanto... Polêmicas não, nem diria que é polêmica, porque é um direito das pessoas, né? A manifestação. Nós temos acompanhado aí algumas pequenas manifestações quanto à morte aí do menino João Pedro, que acabou sendo morto no Rio de Janeiro dentro de casa pela polícia. Um menino que acabou sofrendo um acidente também no Nordeste aí, que estava na casa da patroa e acabou caindo aí de um vão e acabou falecendo também, né? Um menino negro também, de que seja de passagem. E isso tem gerado aí várias discussões estas que a gente não pode não falar, não pode comentar sobre isso. Vocês também têm que ter essa informação de entender que essa discriminação que existe contra o negro no mundo é gerada aí por esse fator histórico, né? A questão do colonialismo, né? A questão do comércio negreiro, do comércio de escravos, que gerou muito dinheiro para a Europa, né? A colônia sendo explorada pela metrópole europeia, né, no colonialismo, que também gerou aí o mercantilismo. O mercantilismo foi um momento de exploração do continente, principalmente do continente americano, né, pelo povo europeu, que acabou acumulando aí ouro e prata e gerou aí também o nosso subdesenvolvimento no nosso continente, principalmente aí na América Latina, né? Estados Unidos, a gente tem sempre como ideia, que a gente já falou disso em aula, a gente tem como ideia como de uma colônia de povoamento, né? Uma colônia de crescimento econômico, enquanto a nossa colonização ela foi uma colonização de exploração. E é justamente a partir disso que nós vamos aí comentar sobre o continente africano. A gente vai falar da sua riqueza mineral, da sua riqueza econômica também, que hoje está se desenvolvendo muito mais, da sua riqueza cultural, né, que nós temos muitas heranças dessa riqueza cultural africana. A comida africana também, feijoada, por exemplo, é uma comida africana, né, e várias outras coisas, da dança também, o jazz também. Muita gente não sabe o jazz, muita gente acha que foi criado nos Estados Unidos, mas o jazz
é uma música africana, né, também. Então a gente vai falar justamente, é um continente aí físico e cultural diverso, né? Sua configuração espacial é influenciada aí pelo passado colonial, como eu disse para vocês. É um continente formado aí por 54 países com uma diversidade muito grande, né? Uma área muito mais pobre. A gente pega aí, por exemplo, a área do Sahel africano, próximo aí ao deserto do Saara, que é a região mais pobre do planeta, né? Para vocês terem uma ideia, dos 54 países da África, 27 desses países, metade desses países são considerados os mais pobres do planeta. Então ainda existe uma pobreza muito grande, mas ao mesmo tempo a gente também tem que falar dessa riqueza, a gente também tem que enaltecer este crescimento que a África vive, né? Que é lento justamente por este passado colonial, e esses traços todos acabam perdurando até hoje aí nos países africanos, né? Colocando aí os países africanos ainda tendo que lutar muito aí para o seu crescimento econômico e social. Atualmente, como eu disse para vocês, Atlas ponta aí com muitas transformações, é um continente que também, né, hoje é o continente que tem o maior crescimento populacional do mundo. Eles ainda têm alguns países da região que são superpopulosos, o que faz aí com que a África também tenha um crescimento de população gigantesco, se a gente for comparar aí com outros países de outros continentes também. Ao mesmo tempo, ela vem também ocorrendo aí a criação de infraestrutura como estradas, a tecnologia ainda está avançando muito lentamente no continente, mas também isso tem muito a ver com alguns países da Ásia. A China, por exemplo, tem investido muito no continente africano, porque a China é o continente, é o país que mais produz hoje bens manufaturados do mundo, em termos de industrialização, é o segundo país mais industrializado do planeta, né, e maior produtor de manufaturados do mundo. Então eles precisam de muitos recursos naturais, e eles têm comprado esses recursos naturais justamente do continente africano, né? E ao mesmo tempo eles também têm feito os investimentos no continente, e assim o continente tem conseguindo produzir aí um crescimento de infraestrutura ao longo do tempo, mais recentemente. Localizada aí, vamos ver agora os pontos físicos da África, né? Localizada aí ao sul da Europa, ao sudoeste da Península Arábica. A África é o terceiro maior continente em extensão territorial, né? Então ele é o terceiro maior aí continente do mundo, né? É cortado aí pelo Trópico de Câncer ao norte e de Capricórnio ao sul, banhado pelo Oceano Atlântico a oeste, pelo Oceano Índico a leste, pelo Mar Mediterrâneo ao norte e pelo Mar Vermelho a nordeste, né? Vamos ver aqui o mapinha do continente. Então aqui nós temos aí justamente o continente africano com seus 54 países, né? E aí a gente pode verificar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, essa sua posição geográfica, né? Como é um continente, é o único continente do mundo que está nos 4 hemisférios, de que seja de passagem, né? Ele está no hemisfério sul, está no hemisfério norte, está no hemisfério leste e está no hemisfério oeste, e banhado aí por 2 oceanos, né? Isso aí também tem um grande diferencial aí no continente africano também, que faz com que ele tenha uma grande... seja um lugar de passagem aí para todas as pessoas, ok? A nossa aula de hoje, ela vai até aqui, né? Porque a gente tem aí uma semana de avaliação, então também deixarei vocês um pouco mais à vontade essa semana para a produção do trabalho também, que tem que ser entregue até o dia 18, não esqueçam. Tá? E boa semana para vocês.